o Na Pauta. E o Na Pauta de hoje, será que vai surgir um nome para furar essa polarização? Pois é, essa é a grande dúvida, é o grande tema da política. Nós estamos agora vivendo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito aí para um terceiro mandato, e ele já tem falado aí nos bastidores que sim, ele tem interesse de tentar concorrer à reeleição, ele que está aí há apenas alguns meses de volta no poder. E que de fato nem poderia, né? Foi um descondenado. Mas enfim, tá aí, tá no poder. E a gente tem visto o movimento de Lula para barrar possíveis nomes que possam surgir como pleiteantes lá ao posto de presidência, dentro do seu próprio governo. Assim como ele fez ao longo dos anos. Nós temos vídeo ali, aqui no Na Pauta. Recomendo você, procura ali, entra aqui no Na Pauta e procura ali o nosso... Porque o PT vai acabar depois de Lula. E a gente explica ali justamente isso, porque ao longo dos anos o Lula não formou nenhuma liderança. Não formou nenhuma liderança, não tem um substituto, ele não tem para quem passar o bastão. E, de fato, nomes que tentaram surgir foram abafados pelo Lula. Agora, recentemente, nós tivemos essa confusão, teve uma reunião ministerial meio que de urgência ali, onde Lula esbravejou e xingou ali a atitudes de alguns ministros, e era um recado claro e nítido para o seu ministro, que está cuidando ali da área de aeroportos, de transporte, coisa nada, o Márcio França. Foi uma indireta para ele, foi um xingamento direto para ele, porque o Márcio França fez aquele anúncio ali das passagens aéreas de R$200, né, para um grupo lá seleto de pessoas e tal. O que, inclusive, só fazer um adendo, tem gente comemorando isso. Lembre-se, nada é de graça, tá? Se alguém vai pagar R$200, o outro vai ter que pagar a diferença. Lembre-se disso, tá? E agora, quando o Márcio França anunciou aquilo ali, cara, ganhou, né, uma visibilidade grande, uma popularidade grande, e o que o Lula automaticamente já foi lá e tentou abafar isso aí. Ele não quer concorrentes, ele teve muito cuidado para selecionar os seus ministros para que não tivesse o perigo de sofrer ali o que sofreu, por exemplo, o Bolsonaro ali, se bem que foi mais provocado pelo próprio Bolsonaro nos seus ministérios, aonde o cara começava a criar um destaque, o Bolsonaro ia lá e já começava uma perseguição. Bolsonaro é idêntico ao Lula nesse quesito. Bolsonaro é ciumento, não gosta de que outro tenha evidência, né? Ele tolerou somente o Tarcísio de Freitas, até porque os números do governo Bolsonaro dependiam totalmente de Tarcísio de Freitas. Essa que é a grande verdade. Os méritos de Tarcísio de Freitas o fizeram como um carioca ser eleito governador do estado de São Paulo. Escreve o que eu estou dizendo, vai ser o melhor governador do estado de São Paulo aí, depois de Mário Covas. Agora, o fato é que ambos são idênticos nesse sentido de abafar. Quando o Moro começou a criar destaque, o Bolsonaro foi lá e fez todo um auê de perseguição e chutou ele para fora. Se bem que, claro, o Moro bateu o pé, não aceitou algumas coisas ali, que era aquela questão do juiz de garantia, aquelas... Sabe, teve bastante presepadas ali do Bolsonaro, né? O negócio, ele não lutou sobre a questão da prisão em segunda instância. Enfim, teve bastante argumentos ali para que e a intromissão na Polícia Federal, né? Que o Moro largou fora. Mas enfim, o Moro também fez fez uma coisa cinematográfica de tudo aquilo e acabou que não ajudou também, né? Nem um pouco, né? A situação. E aí passou de descrição de traído para traidor depois, né? Com a presepada que ele fez com o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, né? Meu telefone aqui, tá? Já tirei aqui o som dele aqui. Então, você vê que há similaridades, né, em ambos. Mas o que acontece? Por que eles não desenvolvem? Porque eles estão amarrados ao poder, é sede de poder. Bolsonaro nem tinha tido isso, mas quando provou, gostou, principalmente a sua família, seus filhos, né? Bolsonaro foi
mais de 30 anos dentro da Câmara, né? E o que acontece? O Lula tem sede de poder. E aí não formou outra liderança. O Lula só formou poste para que ele pudesse mandar. Ele formou o Haddad como um poste para que ele pudesse mandar. E por isso, só por esse motivo, que ele botou inclusive o Haddad no Ministério da Economia, na Fazenda. Porque ele pode mandar. Ele quer ter controle de tudo. É isso que ele não quer ser questionado, o Lula. E com a Dilma deu errado porque a Dilma era burra demais. Entendeu? Ele queria, né, que fosse burra, mas também não poderia ser tão burra assim, né? A ponto de não ouvir ele, não escutar ele. E aí acabou que fez as presepadas que fez, se isolou politicamente e veio a ser expurgada pelo próprio vice lá, né? Então, aí o resto da história você já conhece. Mas o que acontece? Ambos, nem Lula nem Bolsonaro, formaram lideranças. E estão alimentando esse ambiente polarizado. E nós, brasileiros, eu me incluo nisso também, porque, querendo ou não, a gente sofre com isso tudo, apesar de estar enxergando com uma outra ótica a situação, mas os brasileiros estão ali cegos de amor e idolatria pelos seus ídolos, seus semideuses, Lula e Bolsonaro, e não conseguem enxergar nada além dessa polarização. E nós estamos nos encaminhando para que na próxima eleição nós tenhamos de novo esse cenário polarizado e ridicularizado, na verdade, com dois políticos populistas, esquerda e direita, ambos são ruins, trazendo esse atraso para o Brasil. E nós não temos nenhum nome surgindo que consiga furar essa polarização e que traga aí um esclarecimento à população, que tire essas vendas, esse sofisma que está na visão da população, dos brasileiros. Então, é lamentável isso, né? Lamentável tanto... Se eu fosse um esquerdista, eu acharia lamentável, tá? Porque Lula não formou ninguém, Lula tá velho, e se ele falecer, ele vai levar junto com ele toda a força da esquerda. A esquerda vai morrer. É uma coisa de vocês prestarem atenção. Tem que formar liderança, tem que formar liderança. A Simone Tebet fez todo aquele H ali, né, e tal, mas ele sabe dos riscos que tem, e a Simone Tebet foi bem na eleição, e ele tá podando ela sim, ele tá segurando, ele deu o ministério, mas com rédea curta, segurando ela, porque ele sabe que ela pode despontar e ele não quer isso, até porque ela nem é do partido dele também, né? É de um partido que não dá para confiar em absolutamente nada, o MDB. Eu costumo chamar de... a prostituta do Congresso, é o MDB. Ele está sempre no poder. Não interessa se é direita ou esquerda que está lá, ele está sempre no poder. O MDB, o Ulisses Guimarães dizia que era um ônibus, né? Um ônibus, e ali tem gente de tudo quanto é tipo dentro do MDB. Tem gente sentada à esquerda, tem gente sentada à direita, tem gente que fica em pé no meio, né? E a verdade, ao final das contas, é que a gente nunca sabe se o motorista está do lado esquerdo, do lado direito, ou se ele está no meio. A verdade é que ele vai para onde o poder está. Ele aponta sempre para onde o poder está. Essa é que é a grande verdade. Já na direita, a direita se vendeu ali, ficou presa ao bolsonarismo, que não tem ali... passar um factoide de conservadorismo, entendeu? Porque na verdade o que tem ali é esses regimentos militares, essa ideologia militar que não representa os reais valores da direita, do liberalismo, sabe? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ali é ditatorial mesmo, é regime militar, é isso que eles idolatram, é isso que eles defendem. Esse pseudo-conservadorismo aí, tá? Transvestido de corrupção. Essa é que é a verdade, tá? Essa é que é a verdade. E aí ficaram presos em cima disso, tá? Do bolsonarismo. Você vê que nem tem, não se fala em direita, não se fala em partido, mas sim bolsonarismo. A verdade é que Bolsonaro nem sabe se ele vai estar no PL na próxima eleição.
se ele não vai alugar outro partido para concorrer. Ele concentrou nele. E aí isso é pior ainda. É pior ainda. Então, é risco grande. E nós precisamos enxergar a coisa mais ampla, além dessa polarização de dois populistas, para que a gente possa ter esperança no Brasil. Ter esperança como país, sair dessas políticas econômicas malucas. Essa eleição, última eleição, foi leilão. Leilão para ver quem dava mais esmola. Então nós temos que sair desse escravismo político, dessa economia maluca e cheia de peso em cima do contribuinte. Tá? A verdade é que teve muita promessa, muito discurso e foi feito mais do mesmo no governo Bolsonaro. E agora a gente está vendo um governo Lula vingativo. Então, eu espero mesmo que a gente consiga furar essa bolha e que surja aí um grande nome, uma liderança, e que ambos também comecem a pensar nisso, em formar lideranças. Porque eles não vão, e estão com o nome queimado, né? Lula tem que formar liderança, senão vai se acabar. O Bolsonaro tem que formar liderança, senão vai se acabar. E o Bolsonaro queria, né? Ele, na verdade, diferente do Lula, que quer abafar todo mundo no seu entorno, o Bolsonaro, ele abafou todo mundo porque ele queria formar os seus filhos para serem a grande liderança da direita. O problema é que foram os filhos que ferraram com o governo do pai. O problema no governo do pai era justamente os filhos. Então, meu querido, tem que rever aí o planejamento. Tem que rever o planejamento. E o nome que tem surgido como brincadeira, como piada na internet, de Danilo Gentili, está ganhando força. Escreve o que eu estou dizendo. Está ganhando força. E aí talvez nós possamos ter um verdadeiro representante da direita liberal no Brasil. Está ganhando força. Comece a observar. Se não ganhar, pelo menos eu tenho certeza que os debates vão ser muito divertidos. Não tenho dúvida disso. Gente, muito obrigado por você que permaneceu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, participar juntamente conosco, ative o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Nos siga nas nossas redes sociais, @napautahoje. E lá no Spotify, onde nós temos conteúdo exclusivo lá para a plataforma Spotify. Todo sábado tem o Na Pauta Polêmica e toda segunda-feira o Na Pauta História. Tá imperdível, muito bom. Segue a gente lá. Tá bom? E até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!